Vamos começar falando sobre a vítima. O nome dela é Vitória Mafra Natalini e ela tinha 17 anos. Ela era uma estudante apaixonada por arte, ela era muito dedicada, cheia de planos, e ela estudava na Waldorf Rudolf Steiner, uma instituição de classe média alta em São Paulo, muito conhecida pela pedagogia que combina teoria e também prática. A Vitória era descrita pela sua família como uma menina cheia de vida, afinal estamos falando de uma menina de 17 anos. Ela também se preocupava muito em fazer as pessoas ao seu redor felizes. O pai dela, o João Carlos Natalini, fala que ela era até inocente demais para a idade dela, mas também era uma menina super legal, super positiva, que amava viver. E entre seus sonhos recentes, a Vitória estava contando os dias para viajar para Porto Alegre, onde ela assistiria ao show da sua banda favorita, que era o Queen. Mas antes, ela teria que fazer essa viagem escolar para uma pesquisa de campo. A Vitória ficaria nessa viagem durante uma semana junto com o colégio para realizar ali um trabalho escolar em uma fazenda. E infelizmente foi aqui que tudo aconteceu. Bom, e todo esse contexto nos leva ao dia dos fatos, em 11 de setembro de 2015. Naquele dia, um ônibus com 34 alunos da escola partiu de São Paulo até a fazenda Pereiras, em Itatiba, no interior do estado. O objetivo da excursão era completamente pedagógico. Os estudantes ali do 10º ano estavam acompanhados de 2 professores e também de 3 técnicos de topografia, e eles passariam 5 dias naquela área rural para realizar um trabalho prático de matemática e também de topografia, mapeando o terreno da fazenda. Era uma atividade bem tradicional ali do colégio, parece que eles já tinham feito outras vezes com outras turmas, e valia a nota, e também exigia muito esforço dos alunos. A escola, seguindo a sua política, proibiu o uso de celulares durante aquela viagem, então eles não poderiam se comunicar sequer com os pais. E o João fala que ele confiou que a escola cumpriria o seu dever de cuidar daqueles alunos. Afinal, eram todos menores de idade, sob a responsabilidade do colégio. E ele realmente confiava na escola, porque é um colégio muito renomado e tem mais de 50 anos de tradição. Então, para o João, parecia um passeio seguro, mas o que parecia ser uma semana de aprendizado logo se transformaria em um enorme pesadelo. Bom, tudo estava dando certo até o 4º dia da excursão, dia 15 de setembro de 2015. Bom, naquele dia os alunos foram divididos em 3 grupos para mapear diferentes áreas da fazenda, e eles ficaram sob a supervisão de 2 professores e 3 técnicos. A Vitória estava em um grupo com outros 2 colegas, e eles estavam trabalhando em uma região de morro, a cerca de 500 metros da sede da fazenda, que era onde eles dormiam. Era ali que ficava o alojamento e também os banheiros. Eles tinham pouco tempo para realizar uma tarefa bem árdua de mapeamento, então eles estavam muito focados naquilo. E aí, por volta das 2h30 da tarde, a Vitória avisou aos colegas que ela precisava ir ao banheiro. Então eles continuaram trabalhando e ela seguiu sozinha por uma trilha de terra em direção à sede, em direção ao alojamento. E essa foi a última vez que ela foi vista com vida. Um colega de grupo dela, hoje com 25 anos de idade, disse que era muito comum os alunos irem sozinhos até a sede. Toda vez que eles precisavam ir até o local, eles iam sozinhos. O caminho era fácil, então eles continuaram trabalhando enquanto a Vitória ia até o banheiro. Mas infelizmente, 2 horas depois, por volta das 4h30, foi quando os colegas estranharam a demora dela. Ela não tinha mais voltado e ninguém havia visto a menina. E talvez eles tenham até ficado focados demais ali no trabalho que eles tinham que realizar e por isso não tenham notado o tanto de tempo que a Vitória ficou ausente. Mas quando eles se deram conta, eles foram conversar com os professores se sabiam do paradeiro dela, mas ninguém tinha notícias da Vitória. As professoras que estavam junto na excursão simplesmente não haviam visto a Vitória, não sabiam onde ela estava, e os últimos que tinham visto a Vitória eram aqueles 2 alunos. E ninguém se deu conta que ela estava desaparecida já faziam horas. E esse foi o primeiro sinal de falha aqui na supervisão do colégio. Quando finalmente notaram a ausência da Vitória, as professoras organizaram uma busca na fazenda. Mas a forma como essa busca foi conduzida foi um tanto quanto controversa. Segundo o João Natalini, os professores colocaram os próprios alunos, adolescentes de 16 e 17 anos, para procurar pela Vitória na mata.
E realmente foi uma responsabilidade sem tamanho dessas professoras, porque ninguém sabia o que havia acontecido com a Vitória. Ninguém sabia se tinha um perigo iminente ali para os outros alunos. Então, colocar esses 33 alunos restantes na mata para procurar pela Vitória foi sim de uma responsabilidade sem tamanho. Naquele momento, o certo seria a professora preservar os alunos e chamar as autoridades competentes para realizar a busca de forma adequada e também o quanto antes. Mas não, ela pediu que eles ficassem na mata procurando pela Vitória e também por todo o terreno ali da fazenda. Um dos topógrafos que também ajudaram ali nas buscas encontrou o boné da Vitória em uma estrada. Estava próximo ao morro, onde ela estava com o grupo fazendo as medições, mas estava no sentido oposto à sede. Depois que escureceu, a professora finalmente pediu que os alunos voltassem até a sede, porque finalmente ela percebeu que a situação era perigosa. Então, ela resolveu depois disso ir até os hospitais procurar pela Vitória, o que para mim não faz muito sentido, porque como que a Vitória iria parar em um hospital, sendo que não foi vista nenhuma ambulância, ninguém foi chamado avisando que ela estava passando mal. Então, até poderia acontecer da Vitória ter passado mal em um local ermo da fazenda e ter sido levada? Poderia, mas as chances disso ter acontecido era muito pequena. Aqui o foco dos professores e das professoras, na verdade, deveria ser chamar a emergência, chamar a polícia para que os investigadores fossem até o local realizar as buscas. E não foi isso que foi feito. Somente às 6 horas da tarde, quase 4 horas após o desaparecimento, a cozinheira da fazenda que tomou essa iniciativa de contatar a Defesa Civil. Então nem foram as professoras que tomaram essa medida. Isso mostra que não havia qualquer orientação por parte do colégio sobre como agir diante de uma intercorrência. O João fala que tudo isso é inadmissível, que a escola deveria ter chamado as autoridades imediatamente, porque em um caso de desaparecimento, cada minuto conta. Bom, a Defesa Civil, a Polícia Militar e também os bombeiros chegaram ao local muito rapidamente, mas já havia anoitecido, então a busca se tornou ainda mais difícil. A área era toda acidentada, era um terreno muito grande, tinha também mato alto e nenhuma iluminação. O João foi informado do desaparecimento da sua filha apenas às 8 horas da noite por um coordenador pedagógico da escola. E logo de início ele não sabia o que tinha acontecido e ninguém sabia exatamente como explicar para ele que a Vitória havia ido até o banheiro e tinha desaparecido. Ele saiu de São Paulo, foi imediatamente até a fazenda e chegou por volta das 11 horas da noite, quando as buscas já haviam sido suspensas. Inicialmente a polícia considerava a possibilidade de sequestro, porque não havia qualquer rastro dela no local. E os 33 alunos até fizeram uma busca e não tinham encontrado nada além daquele boné. Mas na verdade sequer deu tempo de fazer uma busca adequada pela região, exatamente porque demoraram muito para chamar socorro. E quando as autoridades chegaram já havia anoitecido, então isso atrapalhou muito. E nós estamos falando de uma fazenda, então é uma extensão de terra muito grande. Claro que precisa de equipe especializada para realizar uma busca focada. Bom, na mesma noite foi utilizado cães farejadores antes das buscas serem suspensas e o cão farejador partiu para uma estrada de terra e em seguida ele se dirigiu até a porta de entrada de uma casa que tinha ali na fazenda. Isso indicava que o cheiro da Vitória estava ali. Em seguida, esse cão farejador foi até o carro desse funcionário que morava nessa casa e ele raspou ali a porta do carro, assim como ele tinha feito na porta de entrada da casa. Isso indicava que ele havia sentido o cheiro da Vitória no local. Outro cachorro chegou a ser levado e novamente ele alertou para as mesmas pistas. Mas esse carro só seria periciado 6 ou 7 meses após o crime. E nessa altura, claro, nada foi encontrado. O dono do carro e da casa é um agricultor que trabalhava para várias fazendas ali da região. E ele, inclusive, já tinha sido acusado de crime sexual. A vítima desse homem tinha sido a filha de um casal de amigos dele. Ela era uma adolescente, menor de idade e tem as mesmas características da Vitória. Ele aproveitou uma noite que estava dormindo na casa da família e tentou atacar essa menina, mas ela conseguiu reagir a tempo e fugir. Mas agora voltando aqui às buscas, na manhã seguinte, no dia 16 de setembro, as buscas foram retomadas com apoio de um helicóptero Águia da Polícia Militar e por volta das 8 horas da manhã, infelizmente, o pior cenário se confirmou.
O corpo da Vitória foi encontrado a 1,2 km da sede, a uma direção oposta à que ela disse que seguiria naquela tarde. Ela estava a 500 metros de onde ela estava fazendo as medições, mas em uma direção que era uma subida e não uma descida. Isso é muito importante aqui para os laudos posteriores, vocês vão entender do que eu estou falando. Ela foi encontrada de bruços, com os braços entrelaçados, e ela apresentava escoriações. E é muito triste que o João precisou reconhecer o corpo da sua filha naquela manhã. Bom, nos primeiros dias a morte da Vitória foi tratada como suspeita, mas a principal hipótese, por incrível que pareça, era de causas naturais. Acontece que o laudo inicial do IML de Jundiaí apontou causa indeterminada sugestiva de morte natural e descartou violência ou então abuso sexual. O exame também confirmou que a Vitória não havia consumido substâncias ilícitas ou álcool, porém a família dela questionou imediatamente essa conclusão. Isso porque a Vitória era uma menina muito saudável. Ela praticava esportes, ela se alimentava bem, ela tinha apenas 17 anos, ela não tinha qualquer histórico de problemas de saúde, então não fazia sentido ela ter morrido de causas naturais naquele local. E outro detalhe que chamou muita atenção, o corpo foi encontrado em direção oposta à sede, onde ela disse que iria, e a posição que ela estava, que era de bruços, sugeria também que alguém poderia ter manipulado o corpo dela. E se ela realmente tivesse passado mal e ido a óbito no momento de ir ao banheiro, provavelmente ela teria sido encontrada em direção à sede, e não na direção oposta, e ainda em uma subida. Seria muito mais fácil, se ela estivesse realmente passando mal, ter descido em direção à sede para buscar ajuda, e não ter ido na direção contrária, logo em uma subida. E ninguém conseguia explicar porque, afinal, a Vitória estava naquele local, que não era em direção ao alojamento.